temos a presença do professor Alfredo Bozzi, membro da Academia Brasileira de Letras, e também da professora Icléa Bozzi, professora emérita do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Passamos a palavra à professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, chefe do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Eu costumo dizer que esses momentos, que são os momentos de celebração da nossa vida acadêmica, são sempre muito especiais, sobretudo quando se trata de um professor como o professor José de Souza Martins. Não deveria dizer, mas que foi meu professor também, viu? Mas logo quando o senhor começou, e em função de todos os méritos científicos, pessoais, do professor Martins. O Departamento de Sociologia se sente engrandecido nesse momento em ter podido contar com a presença e o trabalho do professor Martins. Em meu nome pessoal e de todos os colegas, quero muito agradecer à Faculdade de Filosofia e agradecer, sobretudo, ao professor Martins por todos esses anos. Muito obrigada. Passamos a palavra ao senhor José Clóvis de Medeiros Lima, assistente acadêmico da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a leitura do termo oficial de outorga do título. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos. Boa tarde aos atendentes da mesa, professor José de Souza Martins. Termo de concessão do título de professor emérito ao professor Dr. José de Souza Martins. Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 15 de fevereiro de 2007, considerando os elevados méritos do docente e os relevantes serviços prestados pelo professor doutor José de Souza Martins, resolveu outorgar-lhe o título de professor emérito desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, a ilustríssima senhora professora doutora Sandra Margarida Letrini, diretora desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 93, parágrafo único do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo em vista a deliberação da congregação acima mencionada, fará a entrega ao professor José de Souza Martins do diploma alusivo ao título. Antes, porém, e após a leitura desse termo, a ilustríssima senhora professora doutora Fraia Fres, professora do Departamento de Sociologia desta faculdade e delegada pela congregação da escola para fazer o discurso de saudação, fará a homenagem ao professor Martins. E para constar, eu, José Clóvis de Medeiros Lima, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos, lavro o presente termo, que será assinado pela presidente da sessão, professora doutora Sandra Margarida Letrini, diretora da escola, pelo professor José de Souza Martins e pelas demais autoridades que compõem a mesa. São Paulo, 23 dias do mês de outubro do ano de 2008. Para a saudação, passamos a palavra à professora Fraia Frese, docente do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde em especial ao professor José de Souza Martins, meu colega no Departamento de Sociologia,
mas antes de tudo e sempre, meu mestre, que hoje homenageamos. Cumprimento a senhora diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a professora doutora Sandra Maria Margarida Nitrini, e a senhora chefe de meu departamento, a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Meus cumprimentos também ao assistente de direção para assuntos acadêmicos, o senhor José Clóvis de Medeiros Lima, e a responsável pelo cerimonial, a senhora Juliana Costa. Cumprimento os senhores e senhoras aqui presentes e cumprimento com emoção o professor Martins. Dirijo-me hoje a ele e a todos aqui presentes em nome da congregação desta faculdade. O intuito é encontrar palavras que expressem, da maneira mais plena possível, todo o sentido da reverência que hoje fazemos ao professor Martins. O que representa uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra para mim. Agradeço aos colegas que me concederam o privilégio de compartilhar com todos, através desta saudação, toda a felicidade que sinto neste momento, em que nossa faculdade se reencontra de maneira ímpar com um projeto histórico do qual ela é fruto. Ao outorgar ao professor Martins o título de professor emérito, a faculdade alça simbolicamente a sua trajetória e obra ao seleto rol das mais exemplares de nossa comunidade. Reconhece neste ato a inestimável contribuição que esse docente e pesquisador tem dado a esta instituição desde que nela ingressou profissionalmente como auxiliar de ensino do professor Florestan Fernandes em 1965. Nunca é demais lembrar que esta faculdade foi erigida historicamente sobre o pilar da docência articulada à pesquisa científica. É ele que tem mantido firme, que a tem mantido firme em meio às muitas intempéries políticas e ideológicas que a assolaram e assolam desde a sua criação em 1934. Porta-voz dessa tradição, o professor Martins colocou sua vida profissional integralmente a serviço deste princípio. Quem acha que ele desperdiçou algo está redondamente enganado. A notável articulação que se pode notar entre a trajetória docente e a trajetória intelectual do professor Martins ao longo das décadas produziu frutos de uma preciosidade única. É, por um lado, uma gama absolutamente ampla de trabalhos sociológicos inovadores sobre o Brasil que somos e não sabemos. É, por outro lado, a formação de gerações de estudantes de graduação e de pós-graduação em ciências sociais em áreas afins. Enfim, destaque-se a multifacetada prestação de serviços à comunidade. Se todos esses aspectos asseguram para a trajetória acadêmica do professor Martins a excepcionalidade exemplar de uma carreira que sempre se fez em nome e em prol desta faculdade, não são eles, ao menos em primeira instância, que me levam a enfatizar aqui que, por meio deste ato, nossa instituição se reencontra de maneira ímpar com o seu projeto histórico. Nesta saudação, gostaria de demonstrar que esta unicidade reside especialmente em duas características da trajetória do professor Martins. Por um lado, esta pode ser considerada um dos produtos mais acabados daquilo que ele mesmo chamou, certa vez, de projeto histórico da USP de uma educação democratizante e emancipadora. Por outro lado, a trajetória do professor é uma notável evidência da apropriação, no sentido marxiano do termo, de muitas das possibilidades históricas implícitas nesse projeto. José de Souza Martins nasceu em São Caetano do Sul, numa família de camponeses pobres que, deixando Portugal e a Espanha no início do século XX, se instalaram no subúrbio de São Paulo e nas roças da Bragantina. Filho de operários, órfão de pai aos 6 anos, Martins viveu na sequência por um ano na então ainda rural periferia de Guaianazes, para depois retornar ao subúrbio. Vendeu bananas na frente de fábricas e trabalhou numa delas, entre o curso primário e o secundário. Foi o ingresso como operário na Cerâmica São Caetano que lhe permitiu frequentar a escola secundária noturna particular, financiada pela família Simonsen,
proprietária da fábrica. Alguns anos mais, e eis que o projeto da USP o alcançou, como ele escreveu certa vez, no curso normal do Instituto de Educação Américo-Brasiliense em Santo André. Ali, sob a influência de professores que frequentaram eles mesmos a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, assumiu contornos mais nítidos o sonho de lecionar nas escolas rurais da Bragantina, mas apareceu também a tentação das ciências sociais. Esta venceu. Trouxe-o para Maria Antônia. Ali, a formação oferecida pelas cadeiras de Sociologia 1 e 2, de Antropologia e de Ciência Política, aliada à generosidade de professores como Fernando Henrique Cardoso, cedo permitiram ao estudante José transformar a sua inata sensibilidade etnográfica para os assuntos humanos na competência profissional que marcou a atuação de Martins como auxiliar de pesquisa junto ao CESIT, Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho. Veio o golpe, em pleno ano da formatura. Veio o convite do professor Florestan a que se tornasse auxiliar de ensino da cadeira de Sociologia 1, com o convite à docência, ao mesmo tempo em que teve continuidade o trabalho no CESIT, sobre a origem e a história dos grupos econômicos paulistas. E também se deu um mergulho na pesquisa da chamada especialização, atual mestrado. E neste, o cenário empírico escolhido foram as roças do Alto Paraíba, da Baixa Mogiana e da Alta Sorocabana. Tudo isso num cenário político muito adverso, que levou Martins a defender como dissertação, em 1966, um dos resultados da pesquisa realizada junto ao CESIT, e que deu origem ao livro Conde Matarazzo, o Empresário e a Empresa, de 1976. Em 1969, as cassações. E com elas, tudo ficou ainda pior, agora também em termos institucionais. Se a pesquisa de doutorado retomou a problemática da modernização do campo, agora especificamente em relação ao Alto e ao Médio Paraíba, também a tese foi defendida em regime de urgência, em 1970, versando sobre a temática desenvolvida em outra pesquisa paralela, acerca do núcleo colonial de São Caetano, e que deu origem ao livro A Imigração e a Crise no Brasil Agrário, de 1973. Esses são apenas alguns detalhes que pontuaram o início de uma trajetória acadêmica que floresceu e teve o mérito de vicejar num contexto político e institucional absolutamente hostil, marcado por rearranjos acadêmicos que acabaram resultando muito desfavoráveis a Florestan Fernandes e a seus assistentes, enquanto a ditadura se acirrava. Para os fins desta saudação, interessa que a formação assegurada pela faculdade naquele início de década de 60 fez da trajetória de Martins o produto privilegiado de um conjunto de preocupações teóricas e metodológicas que não podem ser desvencilhadas do projeto histórico da USP, no interior do qual elas foram gestadas. É a preocupação com aquilo que Martins chama com frequência de uma sociologia enraizada, comprometida com a compreensão das singularidades sócio-históricas e culturais da sociedade brasileira. Em prol desse projeto, uma rigorosa preocupação com o método. Se a sociologia é, como Martins gosta de lembrar, retomando um preceito de Florestan emprestado a Hans Freyer, a autoconsciência científica da sociedade, selo envolve, no caso de um país de formação sócio-histórica tão particular como a nossa, discutir seriamente potencialidades e limitações dos métodos sociológicos para a compreensão de nossa realidade social. Especificamente, importa colocar esses métodos a serviço da compreensão do todo a partir daquilo que Martins chama de margem. E também aqui, como ele bem gosta de lembrar, as preocupações teóricas e metodológicas da cadeira de Sociologia 1. Dentre os métodos, foi de fato na dialética marxiana que Martins encontrou o instrumento privilegiado para suas pesquisas. O que também repercute a formação teórica e metodológica oferecida pela faculdade no início dos anos 60, quando professores e assistentes exploravam, em seminários e textos, as possibilidades e limitações do método dialético para a compreensão da realidade social brasileira. À luz desses três aspectos, além de outros que não há aqui como desenvolver, o que celebramos hoje é o sucesso de uma trajetória intelectual
que se consolidou a partir de um compromisso histórico profundo com ambições de cunho sociológico que nasceram aqui. Porém, há mais. Sua contribuição não se restringe ao fato de Martins reconhecer sempre as lições de seus mestres. Ele fez dos problemas por eles explorados, de forma pioneira, mediações para a descoberta das possibilidades históricas diferentes e inovadoras. O que não se explica sem considerar que, como ele mesmo afirmou certa vez, sua opção, antes de ser acadêmica, foi existencial. É o projeto de tentar compreender a sociedade a partir da margem e, ao mesmo tempo, compreender o lugar que, no processo histórico, tem aqueles que, como o próprio Martins, vieram da margem da história. Os chamados subalternos, os simples, os que vivem para o trabalho. Um conjunto vasto e indefinido daqueles aos quais as contradições da vida social deram a aparência de insignificantes e que, como insignificantes, são tratados pela ciência. E, no entanto, se movem, disse Martins certa vez. Os primeiros passos nessa direção, Martins deu ainda na pós-graduação. Assumir como referência empírica e analítica a trajetória de um empresário como Francesco Matarazzo, sem o brilho político e empresarial de Antônio Prado, afirmou ele, lhe permitiu contrapor-se à tese de Celso Furtado sobre a chamada socialização das perdas. A extensa pesquisa documental evidenciou uma competência empresarial industrialista em São Paulo já em finais do século XIX. Por sua vez, a investigação sobre os entraves à modernização na agricultura em diferentes regiões de São Paulo subsidiou a publicação, em 1969, de 2 primeiros artigos acadêmicos que propõem uma original crítica à razão dualista. A relação entre a modernização agrícola e econômica não é incompatível com os valores e orientações da sociedade tradicional. Desenvolvida em Capitalismo e Tradicionalismo, de 1975, essa tese encontrará sua forma mais acabada em O Cativeiro da Terra, de 1979. Nesta obra, que se transformou em texto de referência dos exames vestibulares nacionais, as constatações empíricas resultantes das pesquisas na zona rural paulista se juntam àquelas das investigações sobre a industrialização. E o produto teórico é a tese de que no Brasil o capitalismo é, como ele diz, rentista. Ele nasce, eu cito, de relações historicamente anteriores, conforme os modelos clássicos, mas também cria e recria relações atrasadas ou arcaicas necessárias ao seu processo de reprodução ampliada. Fecha a citação. Se ambas as teses dialogam vigorosamente com a temática cara ao chamado grupo da USP dos entraves históricos à mudança, sinalizam inovações importantes. Trata-se de pensar o todo que se revela a partir de desencontros históricos simultâneos em margens insuspeitadas. O empresário menor, no campo, campos. Convém assinalar, com o próprio Martins, o papel teórico e metodologicamente decisivo que para o desenvolvimento teórico e metodológico dessas preocupações tiveram os meados da década de 70. Depois de sua primeira experiência de estudo no exterior, por meio da participação num seminário de 45 dias em Essex, na Inglaterra, nosso homenageado decidiu, em 1975, propor uma disciplina optativa até então inexistente nos cursos de ciências sociais no Brasil: Sociologia da Vida Cotidiana. Um ano depois, veio o convite para uma estada na Universidade de Cambridge, como visiting scholar. Se a proposta da disciplina já sinalizava a busca de novos rumos intelectuais, a experiência em Cambridge forneceu subsídios teóricos e metodológicos ímpares para que Martins pudesse, como enfatizou certa vez, desenvolver um projeto intelectual próprio a partir das matrizes de trabalho, de indagação e de interpretação que constituíam a característica do grupo da antiga cadeira de Sociologia 1 e dos vários grupos de professores e pesquisadores vinculados ao curso de Ciências Sociais aqui na faculdade. O retorno ao Brasil significou o início de uma longa pesquisa de 20 anos na região amazônica que lhe permitiu etnografar, de maneira até hoje única, os conflitos sociais naquela que é, como ele lembrou recentemente, a última e maior frente pioneira do mundo. Em Martins, o anseio por uma sociologia enraizada em
encontrou guarida acadêmica, no mínimo em 3 das disciplinas que ele criou e ministrou no curso de Ciências Sociais. Além de Sociologia da Vida Cotidiana, Sociologia dos Movimentos Camponeses e Sociologia Visual. Nesses abrigos, muito espaço intelectual para o desenvolvimento da reflexão, no primeiro caso, sobre as possibilidades teóricas e metodológicas implícitas no diálogo simultâneo com as correntes fenomenológicas norte-americanas, de Schütz, Berger e Luckmann, Goffman e Gaffinger, e com as abordagens dialéticas europeias, Lefebvre sobretudo, mas ainda Lukács, Heller, Kozik. No segundo caso, um aprofundamento nas potencialidades interpretativas do pensamento conservador, tão presente na sociologia, atesta o Nisbet, trabalhado por Martins. E no mundo rural, perscrutado por colegas da USP, como Antônio Cândido, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Maria Silvia Carvalho Franco, Otávio Ianni, Valnice Nogueira Galvão, Douglas Teixeira Monteiro, José César Nhacarini, Carlos Rodrigues Brandão, Margarida Maria Moura. Na sociologia visual, enfim, o reencontro renovado com o imaginário da sociologia clássica de Marx e Durkheim, mas também com os poucos sociólogos contemporâneos que a fotografia tem se dedicado, Bourdieu, Becker. Convém ressaltar que tão vasta interlocução no seio da sociologia não se faria, nem se fez, sem a interlocução também intensa com as disciplinas afins das ciências sociais, sobretudo a antropologia e a história, além da geografia. E a tradição sociológica da USP retorna forte também nesse quesito. Na raiz de abordagens tão diversas, uma só perspectiva, a de uma sociologia do conhecimento mannheimiana. Com esta, a proposta de que o conhecimento de senso comum e o conhecimento visual são objetos privilegiados para a compreensão das contradições do processo histórico. E eis que a preocupação uspiana com a margem pode encontrar novos desdobramentos metodológicos para o enfrentamento sociológico das contradições que imbuem a complexa realidade social dos simples no Brasil contemporâneo. Sob a perspectiva das mediações lefebvrianas, a margem se torna plena de reveladores analisadores que assumem variadas formas. São, primeiramente, tipos humanos cujo lugar na totalidade é o da vítima, que, vivenciando dramaticamente a alteridade, eu cito, expõe os limites efetivos das relações sociais. São trabalhadores rurais, índios, moradores do subúrbio, escravos, linchadores. Mas em Martins, a margem é mais. Além de humana, ela é espacial. Há uma geografia da margem. No mundo, a margem é a fronteira. No Brasil urbano, o campo. Na cidade, o subúrbio. No centro vivo da cidade, a cidade viva dos mortos. A fim de poder ser sociologicamente tão rica, onde encontrar a margem metodologicamente? Em documentos até então pouco explorados pela sociologia e que nas mãos de Martins se tornaram preciosas fontes. A memória, o silêncio, a fotografia, a arte popular, a arte funerária.